Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de estudo do Espiritismo. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Vamos encaminhando aqui essa live para as pessoas. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai resumir o que a gente falou na semana passada e encaminhar aí a nossa live para algumas pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia, quem está chegando. Deixa eu mandar aqui. Graças a Deus. Mais um dia se inicia. Hoje nós vamos falar sobre as leis morais e a casa da mente. Hoje nós vamos falar sobre as leis morais e a casa da mente. Então vamos lá. Na semana passada nós vimos. Quem tá chegando aí, seja muito bem-vindo. Ó, lembrem-se, como eu sempre falo, lembre-se de tomar a aguinha de vocês. Vou tomar minha aguinha aqui. Bom dia. Na semana passada nós vimos Sinha 3C, seja muito bem-vindo. Na semana passada nós vimos a lei divina ou natural, que se divide nas leis físicas, que são objeto de estudo da ciência, e as leis morais, que serão objeto de estudo aqui da gente no Espiritismo, que foram codificadas por Allan Kardec através do relacionamento que ele teve com os espíritos e transcreveu tudo aí no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra espírita. E a gente começou, na semana passada, a gente começou falando sobre a parábola da candeia. Não coloquei a candeia sob alqueire. O que isso significa? Tem tanto uma conotação pessoal nossa, que quando a gente, uma mente que se abre já não se fecha mais, uma consciência que começa a evoluir, a expandir, a avançar, já não se fecha mais. E também a questão da verdade, da grande verdade que tem que vir para o mundo, das verdades que precisam começar a vir para o mundo para trazer aí uma nova realidade, coletivamente falando, todas as transformações, para transformar o planeta num planeta de regeneração. Depois nós vimos também um pouco sobre a questão, né, que eu já falei, sobre a divisão das leis divinas e leis morais. Falamos bastante sobre o bem e o mal. Bom dia, Dê, seja muito bem-vindo. Falamos bastante sobre a questão do bem e o mal. E assim, de tudo que a gente pode fixar, gente, entre o bem e o mal, é muito importante a gente lembrar de uma coisa. O mal só existe porque o bem não está tomando o devido espaço que deveria tomar. O mal é a ausência do bem. Por que tem tanto mal no mundo? Porque falta o bem. Ah, mas eu sou tão boa. Ai, que bom. O mundo não presta, mas você é a única pessoa que presta. Então a gente tem que tomar cuidado. Ao passo que eu tenho que ter esperança. Se eu vejo coisas boas em mim, eu tenho que acreditar que existe o bem. E eu tenho que começar a educar o meu olhar e a minha percepção para começar a enxergar o bem nas pessoas, nas situações, nos acontecimentos, percebe? Então a gente, sem perceber, a gente deixa o quê? O mal distorcer a nossa visão da vida, do mundo e de nós mesmos. E aí a gente se pergunta, por que tem tanto mal no mundo? Porque a gente não cultiva o bem. A prática ativa do bem é um dever de todo ser humano, tá? Não é só uma coisa assim, ai, que bonitinho, que legal. Não, nós precisamos praticar ativamente o bem, porque através deste processo da gente se colocar na prática ativa do bem, vão acontecendo uma série de processos mesmo, psíquicos, bioquímicos, no nosso ser, a gente falando aí de corpo, mente e espírito, de lapidação da nossa alma, que vão desaguar aonde? Na nossa evolução, percebe? E aí a gente reclama, por que tem tanto mal no mundo? Porque a gente tá esperando o papai vir e resolver os nossos problemas, a mamãe vir e resolver os nossos problemas. Nós temos uma humanidade que está na infância espiritual. A gente fica sentado reclamando que o mundo é péssimo, que eu não sou capaz, que eu sou muito pequeno para ser um agente de transformação do planeta. E aí a gente não faz a nossa parte. Agora que eu tô vendo sua mensagem de bom dia, chegou agora para mim, Dê. Bom dia, querida. Então,
Tá fazendo sentido para vocês o que eu falei? Foi vindo aqui e eu fui falando, porque isso é uma coisa que eu percebo muito, assim. A gente quer, eu vou me incluir, vou falar coletivamente, mas assim, tem nuances, né? Tem pessoas que têm mais, pessoas que têm menos. Então a gente quer a gente quer a solução, mas a gente não quer passar pelo processo. A gente quer o bem, mas a gente não quer o quê? Passar pelo processo, que é a prática ativa do bem. Que é a gente, no nosso dia a dia, em nós, construirmos estratégias contínuas para a gente ir lapidando o bem e o mal na gente. Ou seja, fortalecendo o bem e diminuindo o mal. Por isso que a gente faz as lives de mentalidade e performance. Percebe? Então, tudo é pensamento, sentimento, comportamentos, hábitos. E aí, o que a gente faz? A gente tem que sair do automático. Então, eu vou continuar aqui, porque nem é o tema de hoje, eu estou repassando só o bem e mal do tema da semana passada. Então, nós vimos também a importância da prática das leis morais para o nosso desenvolvimento e para a evolução do planeta. Então, tá aí, já ficou explicado nessa explanação. Fazer nossa oração, gente, para a gente já começar o dia positivamente, pedindo a presença dos nossos mentores, dos mentores espirituais que nos acompanham aqui nessas lives do Espiritismo, a presença do Mestre Jesus Cristo, que se faça presente durante esta live, esse encontro que nós estamos tendo, essa aula, se faça presente em nossos lares, em nossas vidas constantemente, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada respiro aí das células do nosso corpo. Jesus se faça presente, nos guie, que ele seja o farol, que no momento que a gente tiver uma dúvida, a gente lembre dele, que no momento que a gente tiver que tomar grandes decisões, a gente lembre dele, que no momento que a gente estiver preso nas nossas dores e sofrimentos, a gente se resgate lembrando dele e saia aí dessas frequências de dores e sofrimentos, que a gente possa buscar ativamente essa melhora em nossas vidas físicas, mentais, emocionais e espirituais, graças a Deus. Então vamos iniciando o coração do nosso Pai Maior, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, graças a Deus. Amém. Derrama as suas bênçãos sobre nós, Senhor. Que a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa alma se unam nesse momento para que nós possamos ter o melhor entendimento de tudo que aprenderemos aqui hoje. Graças a Deus. Vibrando pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, por todo o planeta Terra. Que mais e mais pessoas se dignem, se movimentem para conhecer a verdade que Jesus trouxe ao planeta Terra. Graças a Deus. Então vamos lá. Continuando aí, a gente vai começar o nosso tema de hoje, as leis morais e a casa mental. A gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro. Muito engraçado, eu quero fazer até um testemunho para vocês, que essa semana eu tava assim pensando, meu Deus, eu quero pegar esse livro aqui, chama-se O Cérebro Triuno. Vou mostrar para vocês que eu usei ele como base. Gigante o livro, dá uma olhada, gente, que demais. E ele foi escrito por 3 médicos espíritas. É um livro espírita que ele estuda alguns ensinamentos dos mentores dos livros do Chico Xavier. Eu tenho alguns livros do Chico Xavier aqui em cima e eu também trouxe um pedacinho de uma explanação que ele fala sobre o cérebro desse livro aqui no Mundo Maior, tá? E é muito bacana, é muito. Os livros do André Luiz, o do Chico Xavier, psicografados pelo espírito André Luiz, o André Luiz era um médico, então ele fala muito sobre a interação do plano espiritual e do plano físico com o olhar de um médico. Então, é um curso de mediunidade. Aqui tem quem gosta, quem tem curiosidade, leia os livros do Chico Xavier, tá? Psicografados pelo espírito André Luiz, que ensina muito sobre a interação entre o plano físico e o plano energético e espiritual. Então vamos lá. E eu tava essa semana pensando, nossa, eu preciso estudar mais aquele livro, porque eu tenho certeza que vai trazer mais relações entre a parte do cérebro e a parte da filosofia espírita. Uma coisa que ficou muito clara para mim na maratona Uma Vida com Propósitos, do livro Uma Vida com Propósitos, é o quanto os ensinamentos de Cristo, eles nos guiam numa mudança de comportamento, né? Através dos princípios, valores e de todo um novo conjunto de conduta, eles nos guiam
para que a gente tenha comportamentos e novos padrões de pensamentos e sentimentos que afetam todo o nosso padrão bioquímico do cérebro, tá? Afetam toda a nossa performance mental, todo o nosso desempenho mental. Por quê? Porque eles vêm para trazer o quê? A disciplina, a diligência, o perdão. Quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de amar os vossos inimigos, o que isso quer dizer? Não permita que as raivas e o ódio, que os ressentimentos te dominem. Porque isso, fisiologicamente, bioquimicamente falando no nosso cérebro, fica ressoando uma intoxicação. Até eu falei um pouquinho rapidamente sobre isso na última live de mentalidade de performance. Porque o cérebro de uma pessoa que vive constantemente sob estresse, quando a gente vai falar aí de 5, 10 anos, em termos de neuroplasticidade, ele começa a ter uma ativação, uma hiperativação das zonas de sobrevivência. Das zonas de sobrevivência com relação às ameaças. E aí vai girando o quê? Quando a gente fala no sentido de que o cérebro ele entra num automatismo para economizar energia, ele vai pensar assim, bom, estresse todo dia, estresse todo dia, estresse todo dia, eu já vou começar o dia, sabe o quê? Liberando um nível de cortisol mais alto, porque eu sei que lá vem estresse. Percebe? E isso é um fato. Inclusive, eu não sei se vocês que estão aqui comigo ou quem está sendo gravado já fez exame de cortisol. Eu já fiz exame de cortisol. Você tem que fazer em jejum, tem um repouso, tem uma série de procedimentos para você fazer um exame de cortisol. Não é simplesmente falar e tira o sangue. Porque, olha só, o corpo ele já começa a receber esses comandos e automatizar. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com os padrões que a gente permite que se estabeleçam na nossa vida. Óbvio que todo mundo pode ter e tem uma fase de mais estresse, mas a gente precisa ativamente começar a identificar essas situações, os gatilhos dessas situações e trabalhar internamente aí os nossos programas mentais para fortalecer a nossa inteligência emocional e conseguir lidar de uma maneira mais assertiva, mais clara. O que é um assertivo? Assertivo é a pessoa que se coloca, que sabe o que ela está fazendo, que tem clareza, que tem direcionamento, que sabe escolher as respostas que vai dar para as situações, percebe? Sabe exatamente o que e como vai comunicar, o que quer expressar, percebe? Isso aí é uma comunicação, comportamento assertivo. Então, quando a gente vai para os ensinamentos de Jesus, ele traz muito disso para a gente trazer para o nosso comportamento. E a gente nem percebe. E eu pretendo até me aprofundar mais nisso. E aí, ontem, quando eu fui montar a live, eis que eu tive a grata surpresa de ver que a terceira parte do livro, é muito livro, né, gente? Eu tô sempre olhando aqui e ali, é muita informação, que eu não tinha gravado isso na minha mente. Ela fala especificamente sobre as leis morais e o cérebro, tá? Então a gente vai ter uma introdução aqui hoje, depois uma parte evangélica, vai ser uma live bem levinha, e na semana que vem a gente vai começar a trabalhar, olha que bacana, os 3 andares da casa mental e as leis morais que estão ligadas a cada um desses andares, tá? Eu diria assim, na minha humilde opinião, na minha leiga opinião, eu diria que se você tivesse só as leis morais para estudar do espiritismo como regra de conduta, você já teria, assim, tudo, praticamente, tá? Tem a parte de aprofundamento nos estudos científicos, né, da interação entre o plano espiritual e o plano físico, tem a parte de aprofundamento no Evangelho de Jesus Cristo, que, claro, toda a parte moral, de conduta moral, e tem a parte filosófica, consciencial, do progresso dos mundos e tudo. Mas só as leis morais, eu te garanto com certeza absoluta que já vai mudar a sua vida. E eu tenho um compromisso aqui de estudar essas leis porque eu quero mudar a minha também. Então a gente vai mudar juntas. Então vamos lá. Então o cérebro físico, ele apresenta uma estratificação em 3 níveis que correspondem aos andares da nossa casa mental. Nestes andares, o espírito encarnado manifesta suas expressões dentro do processo evolutivo a que está sujeito.
As leis morais codificadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos apresentam uma inter-relação com os andares da casa mental, mostrando especial intimidade com determinados níveis, conforme o momento em que o ser está situado. Então, olha que interessante. A gente nem imagina, mas a todo momento, todos os dias, em diversos contextos, a gente está estimulando determinadas partes do nosso cérebro. E a importância da gente ter a consciência de estimular as partes corretas. Então, olha lá, oportuno lembrar que ciência, filosofia e religião moral encontram-se para constituir um tripé, ou, se preferirmos, uma estrutura triuna, recomendável às nossas necessidades. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Por meio dele sentimos os fenômenos exteriores, segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso por isso que varia de criatura para criatura. Então, lembrar, o que é essa experiência? A gente já viu muito isso, é o nosso mapa de mundo, é tudo que a gente constrói. Com o olhar espírita, lembrar que ele sempre vai trazer uma abordagem de que a gente traz muitas memórias de outras vidas, tá? Inclusive, isso é enfatizado. A gente traz muitas memórias de outras vidas que ficam gravadas no nosso perispírito, mas também a gente tem a formação da influência de pai, mãe, figuras de autoridade e ancestralidade que vem gravada na nossa genética, tá? Muito importante lembrar disso. Tem muito padrão que é de comportamento, padrão metabólico que influencia na nossa formação como ser humano, que vem gravado no nosso DNA. Mas, claro, a gente tem que lembrar que quando você vai entrar em genética, tem os genes que se manifestam e os genes que não se manifestam. Por que alguns se manifestam e outros não? Tá? Então, são alguns pontos que a gente precisa considerar. Então, varia, por isso que varia de pessoa para pessoa. Então, uma mãe que tem 5 filhos com o mesmo pai, a mesma mãe, teoricamente é o mesmo material genético que vem da mesma mãe e do mesmo pai, cada filho vai ser diferente, não é verdade? Muitas vezes tem a cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo diferente, comportamento diferente, personalidade diferente. Então, tudo isso varia de criança para criança. A gestação é diferente. Então, muda totalmente o quê? A capacidade receptiva. E essa capacidade receptiva, ela se forma desde o útero, desde da relação intrauterina aí na gestação. Em virtude o quê? Da multiplicidade de posições na escala evolutiva. Então, o que ele quer dizer sobre a multiplicidade de posições na escala evolutiva? O planeta Terra é como um planeta escola, é como se fosse uma escola que não tem portas, não tem paredes e não tem... Só tem o quê? O grande ambiente da escola. Então, você mistura aquela alma que está no jardim de infância com aquela alma que já está no colegial, indo para a faculdade, né? Agora ensino, eu não sei como que é agora a divisão. Então, você mistura almas de diversos níveis evolutivos. E é natural que cada alma vá se desenvolvendo no seu corpo de acordo com o seu patamar evolutivo, certo? Então, vai mudar o cérebro, vai mudar toda a constituição. Falar, mas todo mundo tem um corpo igual. Tem corpo igual. Uma cabeça, 2 pernas, 2 braços. Mas se você for olhar em todos os países do planeta, todas as culturas, principalmente quando você vai olhar assim, etnicamente, a variedade étnica, a gente vê a multiplicidade que existe. Ah, uma etnia é melhor que a outra? Não, isso não existe. Não existe uma etnia ser melhor que a outra. São só diferentes complementares, mas numa etnia você consegue encontrar pessoas com constituição física completamente distintas, tá? Então vamos lá. Cada indivíduo revela consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento civilizado. Então pensa o homem das cavernas. O tipo de preocupação que ele tinha naquela época era diferente do tipo de preocupação que a gente tinha, concorda? Então o cérebro dele funcionava totalmente de uma maneira diferente da nossa. A mente é orientadora deste universo em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando uma vasta rede de estímulo
reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Ou seja, a mente o cérebro, o encéfalo, é o carro. A mente é o condutor desse carro. A mente é toda a dinâmica que funciona no cérebro, que a gente traduz como o quê? Como ideias, pensamentos, sentimentos, sensações. Então, olha lá, ela é orientadora do universo em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço, determinando uma vasta rede de estímulo e reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Ou seja, a gente tem a nossa relação com o mundo externo ou a nossa relação com a gente mesmo. Que a gente já viu bastante e vem vendo aí em mentalidade e performance. A todo momento a gente tá se relacionando com o mundo externo e o nosso universo interior. Então, colocada entre o objetivo e o subjetivo, ela é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se e progredir sempre. Ou seja, não existe um cérebro que não se desenvolve. Quer dizer, infelizmente, né, existe o atrofiamento se a gente não praticar. Mas coletivamente falando, evolutivamente falando, quando a gente coloca o olhar espírita, isso não existe, gente. Não existe. A gente fala, a humanidade está andando para trás. Não é uma questão disso. A questão é que está sendo vivenciado o quê? O momento, como é que eu posso dizer? É como se estivesse sendo a desconstrução de tudo para que possa haver um realinhamento e então uma construção adequada na direção correta que deve ser para a evolução da humanidade dentro do que está programado para a espiritualidade. A gente está falando aqui, né, do estudo do espiritismo. Então, o que acontece? Infelizmente, nesse momento, a gente pode ter questões que são desagradáveis. E faz parte. A gente está passando por uma triagem coletiva, onde cada alma está recebendo o direito de fazer o que quer e escolher o que quer hoje mais do que nunca. E ter as ações que quer e vai responder pelas suas escolhas, porque vai colher o que está plantando, tá? É castigo? Não, não é castigo. Se você escolher encher a cara todo dia, viver de festa todo dia, não trabalhar, viver na miséria, viver não sei o quê, você vai morrer cedo. Você não vai viver uma vida de realizações intelectuais, morais. E aí, ao passo que se você escolher uma vida saudável, uma vida, formar uma família, ter buscar o seu propósito, buscar a Deus e ter uma vida equilibrada, harmoniosa, combater os maus impulsos, você vai ter uma vida mais construtiva. É incontestável. Isso é um absurdo. Testa na sua vida. Testa na sua vida. Então, vamos continuar aqui. Então, essa é a questão. Evolutivamente falando, não existe outro caminho que não seja da evolução, porque a mão de Deus, o ser humano pode até brincar de fazer chuva, de fazer terremoto, mas a mão de Deus, a hora que quer pesar sobre qualquer pessoa, sobre qualquer situação, ela é implacável, entendeu? Ela é implacável. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. O que acontece, para eu fechar esse tópico aqui, que eu vejo muito e que eu tenho percebido cada vez mais é que a espiritualidade, ela tá esperando pessoas se dignarem a serem intercessores dela, a serem instrumentos da sua verdade vir para o mundo. Se as pessoas não se colocarem, não se posicionarem para amadurecerem intelectualmente, emocionalmente, moralmente, eticamente, espiritualmente, se as pessoas não se colocarem para amadurecerem, elas não vão, a gente não vai ter pessoas expoentes para trazer a verdade para o mundo. Então, às vezes você pensa assim, Mari, bom dia, seja bem-vinda, eu estava pensando em você agora. Às vezes você pensa assim, quem sou eu para isso? E quem é você para não ser isso? Se todas as pessoas, as pessoas não estão atendendo os chamados delas. Deus tem coisas importantes para trazer para o mundo. E aí a gente faz o quê? Mas eu só vim para cá para trabalhar e pagar boleto.
Aí caso, tenho filho, pago conta, vou no cinema no final de semana, saio pro barzinho com os amigos, e aí eu vim para cá para isso. Eu não vim para cá para estudar espiritualidade, para estudar mentalidade. Eu não vim para cá para amadurecer como ser humano. Será que não? Eu não vim para cá para escrever um livro. Será que não, gente? Será que não? Por que que a gente aceita ser tão pequeno? Por que que a gente aceita ser tão pequeno? Ao passo que a gente tem que se colocar como um instrumento de Deus. Se colocar como um vaso. Deus, eu sou o seu vaso. Me preencha com a sua verdade. E a gente se esquece disso. Eu tenho pensado muito sobre isso, ainda vou trabalhar mais nesse tópico, gente. A gente precisa começar a levantar mais pessoas, mais a nossa autoestima, para que nós possamos trazer verdades. Tá cheio, esses dias eu pensei, falei, nossa, deve estar cheio de coisas elevadas para a espiritualidade canalizar para o planeta Terra. E não tem pessoas, porque a gente tem as nossas fraquezas, a gente está muito ocupado no dia a dia, é um fato, entendeu? Continuando aqui. Então, do plano objetivo, recebe os atritos, as influências da luta direta. A gente está falando do cérebro. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas e das inteligências que lhe são afins e os resultados das suas criações mentais que lhe são peculiares. Então a gente está falando o quê? Da mente, da casa mental, do cérebro e da mente. Então a gente tem que lembrar o quê? Existe uma parte orgânica, física do cérebro, existe uma parte de uma dinâmica que é a mente, que é o funcionamento do cérebro e o teor da qualidade que a gente dá para esse funcionamento, que sofre essas influências. Sofre as influências objetivas do meio que a gente vive e o nosso universo interior em relação a esse meio, e sofre essas influências subjetivas, que são essas inspirações. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa no direct, e era uma moça que tinha pedido mensagem na caixinha, e eu tava querendo entender um pouquinho mais o caso dela, que era um pouquinho mais profundo. E aí eu falei para ela, sobre essa questão da mente. Quando você for acender vela, peça a presença de espíritos de luz na sua casa, que ela tava falando lá que tava com dúvidas de fazer umas velas, uns banhos. Eu falei, não tem problema nenhum. Só que assim, o espiritismo mesmo, a gente não existe essa prática, porque não tem rituais. Ele é muito mais ligado à nossa transformação pessoal do que os rituais em si. Mas eu conheço Umbanda, já frequentei muito tempo Umbanda, no catolicismo acende-se vela na igreja. Então assim, vai acender vela, gente, lembre-se de pedir por espíritos de luz na sua casa, peça pelos seus mentores, peça a presença do Mestre Jesus, para você ter sempre esse ambiente, tá? Trazer o quê? Boas companhias espirituais para sua vida. Olha lá, então... E por fim, assim, pra gente terminar esse tópico da nossa casa mental e ir rapidamente para os 3 andares da mente e entender a correlação que eles têm com as leis morais, eu quero fazer uma pergunta aqui, né? Uma reflexão com vocês. Como blindar a mente, então? Se a gente tem tantas influências externas, se a gente está sujeito aí, não existe forma melhor do que purificando a nossa mente. Então, olha lá, muito interessante que eu comecei aqui repassando a nossa aula passada, falando sobre a importância do bem e do mal. Do quanto é importante a gente constantemente buscar fortalecer o bem dentro da gente, para que a gente possa diminuir o mal dentro da gente. Então a gente fala assim, meu Deus, como é que eu faço? Não tem outra forma, gente. É purificando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, retirando as nossas críticas, os nossos julgamentos, os nossos bloqueios mentais, emocionais. E é o processo. É o processo do encontro do self, é o processo da vida, tá? E a gente vai se fortalecendo. Enfim, vamos lá, próximo tópico, os 3 andares da casa da mente. Então, voltando aqui, a gente vai estudar os 3 andares do cérebro e entender a correlação que eles têm com as leis morais em termos de que nenhum andar, nenhuma parte do cérebro é tipo assim, eu só vou desenvolver a parte superior agora porque eu quero evoluir. Não é assim que funciona. Cada uma delas tem a sua função,
cada uma delas tem o seu papel. O que a gente não pode, o que a gente precisa educar o nosso cérebro, educar em termos bioquímicos mesmo, eu tô falando, tá? E educar a nossa mente em termos comportamentais, hábitos e estilo de vida, é o quê? Não deixar uma área hiperativa em detrimento da outra, tá? Das outras. Então vamos lá. Temos em nosso cérebro uma divisão de 3 regiões distintas que se assemelham a um castelo de 3 andares. No primeiro andar, digamos assim, situa-se a residência dos nossos impulsos automáticos. Trata-se do nosso cérebro inicial ou límbico, que a gente sabe que é aquela parte ligada aí à nossa parte de sobrevivência. E essa parte ela é ligada às seguintes leis morais: a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. Olha que interessante. E aí, isso me fez refletir também, olha como tudo se conecta, gente, sobre as 3 necessidades básicas, né? A nutrição, olfato e sobrevivência e segurança. Então, você vê que tá tudo ligado. Eu falei olfato, não é olfato, é afeto. É que do jeito que eu escrevi pareceu olfato. As 3 necessidades: a nutrição, afeto e sobrevivência. Desculpa, eu falei, mas olfato é lei da reprodução, é porque o afeto, ele é ligado à lei da reprodução. A gente tem que lembrar que a gente se em termos rudimentares, assim, né, biologicamente falando, o ser humano, os seres, a gente tem a atração. Qual que é o objetivo da atração? A gente se unir para copular, né, para a gente reproduzir a nossa espécie. Biologicamente falando, a atração é isso. Então, você vê que está dentro dessas 3 necessidades básicas. E eu também lembrei da pirâmide de Maslow, que a gente viu na aula 24 da nossa Maratona Quaresma Espírita, e eu trouxe ela para a gente dar uma olhadinha no final, mas deixa eu repassar primeiro todos os tópicos da mente com as leis morais, e a gente vai fazer uma reflexão rápida. Então, primeira parte da mente, o cérebro límbico, que fica a residência dos impulsos automáticos, que é onde o cérebro automatiza os processos básicos, fazendo uma leitura do nosso meio externo, do nosso universo interior, que são as nossas crenças e bloqueios emocionais, aquilo que a gente toma como uma verdade, e ele fala, não, isso já é automático. Tipo, esse estresse aqui já é automático, liberar cortisol, liberar cortisol, liberar cortisol. Olha o cuidado que a gente tem que ter, tá? E é ligado ao quê? Reprodução, conservação e destruição, que é o quê? Como se fosse a estrutura básica aí para a existência do ser humano, né? Da vida humana. No segundo andar do cérebro, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. É o cérebro intermediário, e ele é ligado às leis morais do trabalho, da sociedade, do progresso, da igualdade e da liberdade. Então, olha só, nem precisaria ir muito ao fundo nas leis para a gente já começar a entender o que é que faz o nosso cérebro sair daquele básico e ir para um nível um pouco mais intermediário. Trabalhar, viver em sociedade, as relações sociais, que a gente já falou também sobre isso com o Olhar Espírita na Maratona Quaresma Espírita, o progresso, que eu postei até uma frase, uns trechinhos de print nos stories, né? No domingo, que falava sobre o progresso. O quanto a vontade de se desenvolver, a vontade de crescer, fazia com que o homem buscasse evoluir a ciência, evoluir a tecnologia. E isso é que traz o progresso da humanidade. A lei da igualdade e da liberdade, que rege o quê? Os limites das nossas relações sociais e também os limites, sabe que vem muito aqui para mim? Para pautar o nosso comportamento, os nossos sentimentos. Porque assim, se eu não tiver limite, todo mundo sem limite, vivendo uma vida de prazer de esbórnia, você não consegue, você não tem raciocínio, você não raciocina, você não usa a parte inteligente do seu cérebro. Você precisa ter os limites para você poder se colocar. Entender o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que pôr em mim para ter a melhor relação que eu tenho aqui dentro desses limites que eu tenho. Entendeu? Então, quando a gente coloca limites, a gente coloca o quê?
uma ponderação do que é importante para mim, do que é importante para o outro, desenvolve empatia, desenvolve inteligência emocional, então uma série de fatores, certo? E aí é muito interessante, quando a gente entrar em lei de igualdade, a gente vai estudar as leis nas próximas aulas, é muito interessante, porque quando uma visão assim, é até meio delicado falar isso, mas é uma visão, a visão do socialismo, né? Que tudo tem que ser igual para todo mundo, que todo mundo tem que ganhar igual, que todo mundo tem que viver igual, no olhar espírita, se você for olhar a lei da igualdade, ela é totalmente equivocada. Porque as pessoas não têm que ganhar igual. As pessoas não têm que ter a mesma vida. Sabe por quê? Todo mundo tem que ter dignidade, com certeza absoluta. A gente tem que ter faixas salariais para determinados cargos, com certeza absoluta. Mas a gente tem que entender que se cada espírito, olha o que a gente viu no começo aqui, se cada espírito já tem um cérebro de acordo com a sua escala evolutiva, como é que todo mundo vai ter a mesma vida? Percebe? Ah, por que uns têm mais, por que uns têm menos, por que uns sofrem mais, por que outros sofrem menos? Por que tem o rico que nasce rico em berço de ouro? E por que tem o pobre que nasce pobre na favela? E tem muito rico que perde tudo, e tem muito pobre que trabalha, e enriquece. Entendeu? Imagina se a vida não desse essa oportunidade do pobre enriquecer. A gente tem que lembrar disso, entendeu? Então, assim, o problema é que quando fala de igualdade, as pessoas acham que tem que ser tudo igual. E não tem que ser tudo igual. Tem que ser proporcional. A igualdade, na verdade, ela é proporcionalidade. Tá? A gente vai se aprofundar nisso. Também em termos de ser rico e pobre, a gente tem a lei da riqueza, que a gente vai ver, tá? Então, a gente vai se aprofundar nisso tudo. Mas então, nesse cérebro intermediário, deu para ficar claro um pouquinho. É muito interessante. E era essa correlação que eu queria fazer. Eu fiquei muito feliz quando encontrei ela no livro. No terceiro andar do cérebro, que é a parte mais evoluída aqui, nós temos a casa das noções superiores, indicando as eminências. Não é iminência. Iminência com I é algo iminente que vai acontecer a qualquer momento. Eminência com E é algo superior, elevado, notável. Então, quando a gente fala de acessar o terceiro andar do nosso cérebro, sempre que a gente desenvolver a espiritualidade, falar sobre espiritualidade, a gente está desenvolvendo. Tem um estudo, inclusive, que foi feito se eu não me engano, foi na USP, da glândula pineal, onde pessoas que trabalharam mais a mediunidade, elas tinham como se fossem cristalzinhos na pineal a mais do que as pessoas que não desenvolviam, tá? Então, e lembrar, gente, que num aspecto geral, todos os processos bioquímicos, pensa bem, vamos lá, uma coisa bem simples. Momento de estresse libera cortisol, tô pé da vida com muita raiva, tá? Eu fico louca naquilo lá, remoendo 3 dias. 3 dias liberando cortisol, remoendo, porque fulano... Eu não sei vocês, mas aconteceu. Eu tava pensando e falei assim, meu Deus, eu preciso parar de pensar nessa situação, porque isso vai me fazer mal, entendeu? E aí cortei. Mas a gente não percebe. E a gente fica ressentindo, às vezes, coisas bobas, porque o fulano me falou aquilo foi um desaforo. Quem já passou por isso? Comenta aqui, quem tá aqui, se já passou por isso. Quem estiver assistindo gravado, comenta também. E aí, o que acontece? A gente vai ficar ressentindo aquilo lá. Libera cortisol, cortisol, cortisol. Ao passo que, se você tiver olha só o que é você desenvolver os andares do seu cérebro. Se você tiver uma consciência, que você fala assim, quer saber? Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou me preocupar com coisas mais elevadas do que me apegar a isso. Aí, o que você faz? Você fala assim, não, peraí. Vou meditar aqui, vou ouvir o passe virtual, vou dar uma passada na igreja mais tarde para orar e deixar essa raiva que eu tô sentindo lá. Vou colocar um louvor ou vou fazer uma atividade leve e vou focar naquela atividade. Assistir um vídeo, uma coisa agradável, percebe? E aí a pessoa, vira a chave e sai daquele processo bioquímico de estresse. Então, a gente precisa desenvolver esse autodomínio, tá? Inclusive, a gente está no mês da inteligência emocional. Então, lembrar que os temas não são por acaso, tá? Então, continuando.
no cérebro, nesse cérebro das noções superiores, também não dá para viver só de luz. Percebe? Não dá para viver só de luz, porque nós vivemos num mundo material. Então não adianta, eu vou agora desenvolver só a minha noção superior, vou virar monge e meditar o dia inteiro. Será que é isso que realmente está programado para sua vida? Tenho certeza absoluta que os mosteiros eles são essenciais, porque eles fazem um ancoramento de luz para o planeta, um ponto de força de luz, inclusive servem de ponto físico, de alicerce físico para templos espirituais. Mas não é o que está determinado para todo mundo no planeta Terra. Está bem longe, inclusive, considerando o nível evolutivo que a gente está vivendo. Então, aqui não é para a gente viver só de luz, mas a gente tem que ser inteligente, desenvolver essa inteligência, porque essa inteligência é o que vai fazer a gente virar a chave, entendeu? É fazer a gente falar, nossa, porque eu queria tanto fazer aquilo, tô me sabotando, tô procrastinando, eu tô num trabalho aqui para trabalhar também um pouco que eu tava de cansaço, sabe? Muito contínuo, alguns processos que eu andava enrolando um pouquinho, atrasando, falei, não, vou trabalhar melhor a minha rotina, meus horários, minha alimentação para combater as inflamações, porque isso afeta também a nossa performance no dia a dia, às vezes acorda mais cansado, não sabe por quê. E olha que eu como pizza, como lanche, como tudo. Se a gente comer uma pratada de comida gordurosa à noite, gente, não dá para acordar bem. Porque você vai passar a noite inteira o seu corpo tentando lutar para processar aquela gordura lá. Você é capaz de acordar mais cansado do que descansado. Porque colocou muita toxina. Mesma coisa encher a cara. Aquela tacinha de vinho que diz que é bom, é álcool. Não adianta falar que é bom. É álcool. Tomar suco de uva não quer, né? Vai tomar um suquinho de uva integral toda noite. Mas quer tomar o álcool. Percebe? Continuando aqui. Então, nesse terceiro andar da casa, nós temos as noções superiores. E é ligado ao cérebro frontal, ao nosso lobo frontal aqui, tá? É onde a gente começa a refinar e articular o nosso comportamento, a nossa comunicação. Olha que interessante, tá? E ele é ligado olha só, é ligado às leis morais. Lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade e lei de perfeição moral. E essa lei de adoração me lembra muito a maratona Uma Vida com Propósitos, que a gente falava, né? Sobre adorar Deus. E muitas pessoas têm uma coisa de, ai, credo, agora eu vou ficar adorando a Deus. Mas não é isso, gente. Primeiro que vai lá ver a aula número 1, que é Deus é uma projeção da figura paterna. Se você tem problema com Deus, você tem problema com seu pai. Mas adorar a Deus é venerar tudo de melhor que existe nesse planeta. É venerar tudo de melhor que existe em nós. E lembrar que existe um poder maior que rege tudo o que existe e tudo o que acontece embaixo desse céu, desse planeta Terra. Entendeu? Então, a gente vai se aprofundar ainda mais isso. Então, vamos lá. Então, são 3 andares, cada um ligado a determinadas leis morais. Muito bacana, né? E ele fala aqui. Eu vou pegar a pirâmide de Maslow antes pra gente ver. Olha que interessante, porque aí a conclusão a gente já fez essa reflexão na pirâmide. Essa eu não escrevi ao contrário, tá, gente? Porque eu peguei uma antiga que eu escrevi normal e não fiz outra. Então, assim, a pirâmide de Maslow, o Maslow foi um psicólogo e ele desenvolveu essa pirâmide das hierarquias das necessidades humanas. Então, ele coloca aqui, primeira necessidade, fisiologia. Segunda, segurança. Terceira, relacionamento. Olha que interessante, essas já estão as 3 necessidades que a gente aprendeu. Se eu não me engano, inclusive a gente aprendeu na Maratona Quaresma Espírita, tá? Aqui nutrição física, segurança, nutrição emocional. São as 3 necessidades básicas, tá? Que seria então o nosso cérebro, o nosso cérebro, como é que se chama? Primário, no primeiro andar da nossa casa mental, tá? Depois a gente tem estima, olha que interessante, estima. E aqui se desdobra em outras, depois eu vou trazer pra gente com mais texto, mais informações. Eu tenho inclusive o livro dele, eu comprei no Kindle, o livro que ele fala da pirâmide. Vou dar uma olhada e trazer pra gente algumas coisas, tá? E aí o que acontece? A estima, né? Que é o segundo andar, olha lá, trabalho, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Olha como combina tudo a ver, gente.
E a gente está falando de espiritismo, de leis morais que foram trazidas por Allan Kardec em 1860, codificadas no livro dos espíritos. Percebe? Isso para a gente ver o tamanho da inteligência que tem o espiritismo. E eu queria realmente que tivesse mais pessoas aprendendo aqui com a gente, mas tudo bem, um dia terá. Que mais? E aí a gente sobe para o terceiro andar, que é a autorrealização. Quando a gente vai para a pirâmide dos níveis neurológicos, o que a gente tem? A gente tem o nível neurológico de espiritualidade. O que mais? Quem mais? A visão sistêmica, o propósito, o legado. Tudo isso é ligado à autorrealização. Como assim? O que vai te trazer um senso de autorrealização? A pessoa que não tem autoestima, ela não busca autorrealização. A pessoa que não tem um senso de valor pessoal desenvolvido, ela não busca autorrealização. A pessoa que não tem um senso de significância no mundo, quem eu quero ser, por quê, para quê, ela não busca a autorrealização. Percebe? Então, olha a importância. Então, e aí a gente entendeu o seguinte, que prender uma pessoa no básico, quando você fala de tem que ser tudo igual para todo mundo, tem que ter só o básico. Não vai ter nada e vai ser feliz. Mentira! É mentira! Não existe não ter nada e ser feliz. Mas você vai lá para o Camboja, vai lá para os países pobres, as pessoas são felizes. Elas são felizes porque a cultura que elas conhecem e elas vivem uma vida muito bem conectada com a natureza e elas de fato têm valores e princípios positivos, tá? Em relação ao estilo de vida que elas levam. Mas a gente tem que lembrar que a existência, coletivamente falando no planeta Terra, a gente não veio só para comer, comer, montar uma casinha de sapê e namorar. Não, a gente veio para quê? Em termos de existência, a gente veio para a gente desenvolver a nossa capacidade de relacionamento, a nossa capacidade, trabalho, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, a nossa capacidade de desenvolver, requintar a nossa civilização, né? Só dá até uma risadinha, né? Porque você pensa requintar a civilização. E olha só, autorrealização. Sim, por quê? Porque a vida você tem que acessar a sua essência. Aqui, pirâmide de Maslow, tá, gente? Quem tiver dúvida pode procurar no Google. Então, assim, o que é autorrealização? É o caminho do self, de Carl Jung. É o caminho que você vai acessar a sua essência, a luz do seu ser, o pleno potencial do seu ser, né? Não no sentido abstrato, não no sentido abstrato, no sentido de que a gente está aqui estudando o cérebro, no sentido de que das suas capacidades, talentos e habilidades. Todos nós temos. Se a gente partir de um pressuposto que todos nós somos uma centelha de luz, criados à imagem e semelhança do Criador, todos nós temos o pleno potencial em nós. Tá? O que vai fazer com que esse potencial fique sufocado são os nossos bloqueios, são as nossas crenças limitantes, são as nossas feridas emocionais, são os nossos bloqueios, o significado depreciativo que a gente dá para algumas questões que a gente viveu e para nós mesmos, e a gente vai limitando e sufocando o nosso potencial. Tá? Então, pra gente entender, quando a gente fala, vamos estudar espiritismo, vamos estudar as leis morais. Lembra que eu até falei no grupo, vou estudar um estudo que eu tô fazendo. O que é isso? Eu quero que a gente extraia dessas leis, junto com esse estudo do cérebro, exatamente o que a gente tem que mudar na gente, pra gente ter um manual mesmo de conduta, para a gente conseguir evoluir o nosso cérebro, evoluir a nossa vida e estar mais alinhado com este caminho aqui, entendeu? Com este caminho aqui. A gente tem que sair desse cérebro primitivo que a gente tem hoje. Não é nem tanto primitivo, a gente tá meio que aqui, na verdade. Porque primitivo é o homem das cavernas, tá? Mas a gente tá aqui. Só que aqui a gente tá fazendo uma grande confusão, Trabalho, né? Trabalho, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. E essa confusão não tá permitindo que a gente suba pra cá. Percebe? Então, quem falar pra você que você tem que ficar só no oba-oba da festa, tá mentindo pra você. Porque a festa é um basicão aqui. Você tem que começar a buscar autorrealização, tá? Propósito, legado e por aí vai. E a gente vai falar sobre isso. Inclusive, a nossa último mês das nossas lives temáticas é propósito. Fica a dica. Vocês vão ver todas, eu vou deixar lá no canal do YouTube todas as lives de mentalidade e performance.
Reassistam a primeira. Eu vou colocar lá no grupo depois. Porque é impressionante como elas se concatenam. Tá? Então, continuando aqui. Então, a gente viu as três partes do cérebro, as leis morais ligadas a cada parte do cérebro. E aí aqui, num deles moram o hábito e o automatismo, que é a primeira parte. No outro residem o esforço e a vontade, que é a segunda parte. E no último, o ideal e a meta superior ao ser alcançada. Então, assim, sabe, vem muito aqui para mim, eu até anotei aqui propósito, mas a gente já falou do propósito. A fé, gente. A gente precisa desenvolver a fé, mas não a fé abstrata, percebe? O espiritismo, ele é a fé raciocinada, também conhecida como consciência. Percebe? Expansão, fala-se muito de expansão de consciência. Ah, porque expansão de consciência, super legal expansão de consciência. Eu sei que tem o espaço, tem os seres extraterrestres, tem diversas categorias de mundos habitados, isso é muito legal, mas eu quero saber o que eu posso trazer para o meu dia a dia da expansão de consciência. E a fé é acreditar nisso aqui, ó. Você foi criado por Deus para isso aqui. Percebe? Para ter autorrealização. Autorrealização não é só a realização material, tá, gente? É também. Por isso que a gente vai ter o mês de finanças nas nossas lives temáticas. A autorrealização é você estar em paz no seu coração. É acessar a sua essência. É todo esse processo que a gente faz quando a gente se espiritualiza consciencialmente. É o caminho do encontro com o self, tá? É a ativação da sua identidade plena. E isso é um processo. A vida inteira é um processo. Aí eu me lembrei muito agora também da teoria dos setênios, que a gente já viu em outras lives, né? Que a gente tem as etapas da vida. Perceba, a gente tem que ser inteligente e saber usar as etapas e as fases da vida para o nosso crescimento, tá? Então vamos lá. Então no primeiro a gente tem a parte automática, no segundo, a parte onde a gente tem o esforço à vontade, no terceiro, a meta superior a ser alcançada. O que é isso? A gente tem que fortalecer a fé. Por quê? É como eu falei, por que você não pode ser um vaso, um instrumento da espiritualidade para trazer algo novo para o planeta? Por que a gente tem que se conformar em ser simplesmente uma pessoa que nasce, cresce, estuda, arruma emprego, casa, paga conta, envelhece e desencarna? Por que a gente não pode ter uma autorrealização? Percebe? Por que a gente não pode deixar um legado no planeta? Percebe? Então, olha lá. Por isso, precisamos passar pelo processo de desenvolvimento pessoal. Desenvolver a inteligência emocional quando queremos descobrir o nosso propósito. Tá? Tem que buscar a autorrealização, gente. Não é a autorrealização egoísta. Ah, agora eu vou pensar em mim. Agora eu vou fazer por mim. Porque essa pessoa não faz parte. Claro que algumas pessoas não fazem parte do nosso projeto de vida porque elas não têm afinidade com aquilo que a gente está buscando. Mas as pessoas que Deus colocou na sua vida através da sua família, alguns amigos específicos, a gente tem que sempre manter esse relacionamento. Mas quando a gente fala de autorrealização, o quê? Você precisa ter um projeto de vida. Nossa, mas agora buguei aqui, Ivete, buguei. Não precisa pensar que você tem que fazer defender uma tese que vai ganhar um prêmio Nobel. Mas você precisa começar a pensar, poxa, de tudo que existe no mundo, se eu quisesse me aprimorar em algo mais, o que seria? De tudo que existe no mundo, se eu quisesse fazer um trabalho social, o que seria? A gente tem que começar a pensar nisso, sabe? E olha lá. Distribuímos deste modo também nos 3 andares. Estou finalizando aqui e a gente vai... Deixa eu ver como é que tá o horário, estou sem relógio. Nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Dessa forma também, olha só que interessante. Então, nos 3 andares do cérebro, a gente tem o límbico, que é o subconsciente e guarda o nosso passado. Por que ele é subconsciente, gente? Porque ele age automaticamente. Então, ele não é uma coisa que você pare e raciocina sobre ele, entendeu? No olhar espírita, a gente tem os nossos registros de vidas passadas e no olhar da ciência clássica, a gente tem aí os registros de todas as nossas vivências, desde a nossa criação intrauterina até os nossos programas mentais criados aí com papai, mamãe, figuras de autoridade, e até o que vem do DNA, na ancestralidade. Aí nós temos o segundo andar, que é o consciente,
que é justamente o que a gente usa aí para a gente fazer o nosso esforço do dia a dia, que é o que a gente vem desenvolvendo no nosso dia a dia. E o superconsciente, que é a nossa relação aí com o transcendental. Dessa forma também possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro, tá? O passado está no automatizado, porque já foi automatizado. O presente está no nosso consciente, que é o nosso, né, estado de presença, e o futuro está na nossa aspiração. Olha que legal. Fazer uma leitura agora rapidamente do Evangelho segundo o Espiritismo, tomar uma aguinha, beba a aguinha de vocês. Aqui, uma leitura rápida aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver a necessidade da encarnação. Então a ideia é justamente a gente conectar tudo aqui para entender o quê? Que a gente vê o mundo para evoluir. Olha que coisa boa. Através desse estudo, óbvio, né? Não só do estudo das leis morais, mas a gente colocando o olhar do Evangelho, da filosofia e da ciência, são os pilares que vêm trazer para a gente evoluir. Então, a necessidade da encarnação. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda ao desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos, e é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então, de fato, para alguns espíritos que cometeram penas ruins, eles acabam tendo que encarnar. Vamos supor, houve o arrependimento e ele vai reencarnar o quê? Para compensar o que ele vivenciar uma expiação, ou então para uma missão onde ele vai ter que compensar aí tudo que ele prejudicou outras pessoas numa outra vida. E realmente pode acabar sendo como um castigo. Mas isso não cabe a gente julgar qual a encarnação de quem que é um castigo ou não, tá? As expiações, elas podem advir de diversos... por exemplo, você pode ter uma criança que nasce com deformidade, que é um castigo. Ou você pode ter uma criança que nasce com deformidade, que é um espírito que teve um embate, um espírito bom, que teve um embate astral muito grande e reencarnou para conseguir ter uma restauração do seu corpo perispiritual. São muitos os casos, por isso que a gente não pode julgar. Mas é importante a gente ter um entendimento. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência, senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver a sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias
enquanto poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar a sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Então você pensa assim, é castigo? Não, você repetiu de ano, você fez as provas, você tirou nota boa, você estudou, você se lapidou para ser uma pessoa boa e quando você passou pelas provações, você foi uma pessoa boa, passou de ano. Agora, se você fez as provas e não estudou e não tirou nota boa, não passou de ano, vai ser reprovado, vai voltar numa nova encarnação, viver uma nova vida, uma nova experiência, certo? E acaba então sendo um castigo pela necessidade que se encontra. Aquele ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma vez só os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Olha que interessante. Fala tudo a ver com o que a gente está falando do cérebro, das leis morais. E um ponto a considerar aqui, gente, é a questão da diversos mundos habitados, né, da progressão dos mundos. Então a gente tem que lembrar que existem os mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos angelicais. Aí a pessoa fala assim, vou falar o que tá vindo aqui pra mim, tá? A pessoa fala assim, não, mas tá tudo bem, eu tô muito feliz aqui nesse mundo, eu não quero mais evoluir, eu gosto do jeito que as coisas são aqui. Meu amor, você não sabe o que é ser feliz. A gente não sabe o que é ser feliz, tá? A promessa do mundo de regeneração, que é o próximo estágio que a gente vai entrar aí nas próximas décadas, de 30 a 100 anos, é justamente uma promessa onde a gente tenha um pouco mais de descanso entre as nossas provas. E para isso já precisa haver uma grande evolução moral coletiva, tá? Por isso que a gente está passando por esse processo de transição planetária. Porém, a verdade é que nós, espiritualmente falando, a gente não sabe o que é viver num mundo feliz, tá? A gente vive um mundo que é de extrema limitação, Então, assim, se tá tudo bem para você, eu preciso te falar, pare de se contentar com pouco. Pare de se contentar com tão pouco, ok? A gente precisa realmente começar a mudar alguns gostos. Faça uma reflexão sobre o que é importante para você em todos os aspectos. Vou dar a dica aqui de novo da pirâmide, ó. Fisiologia, segurança, relacionamento, estima e autorrealização. Faça realmente uma reflexão sobre o que é importante para você. Porque eu vou ver se eu dou uma olhada no livro, nesse livro do Maslow, e trago um pouquinho mais de informação. Porque às vezes a gente às vezes se acomoda na vida porque a gente acha que já tem tudo que é importante pra gente. Mas será que tudo que a gente acha que é importante pra gente é o que é realmente importante pra gente? É o que é realmente importante pra nossa alma? É o que é realmente importante pra nossa vida, pra evolução do nosso ser? Percebe? Então a gente precisa ter essa reflexão contínua e buscar aí um farol. O farol aqui dentro do nosso estudo do Espiritismo, com certeza são os ensinamentos de Jesus. E a gente vai trazer um pouquinho também das leis morais codificadas por Allan Kardec nas próximas aulas, junto com esse estudo do cérebro. Agora nós vamos fazer o quê? A nossa meditação, ok? Então vamos lá, gente. Respirando fundo. Quem chegou depois, seja muito bem-vindo. Aproveita que a gente vai fazer uma meditação bem gostosa agora. Vamos relaxar para a gente começar o nosso dia e ter a semana aí com bastante vigor. Então vai respirando fundo, fechando os olhos, vai deixando seus olhos bem tranquilos, bem pesados. E você vai relaxando o seu corpo todo. Você relaxa agora 10 vezes mais. Bem tranquilo, bem relaxado. Vai sentindo o seu corpo bem tranquilo. Então você respira fundo. E a todo momento você vai seguir relaxando, respirando e relaxando 10 vezes mais. Com pleno controle do seu corpo, seus olhos vão ficando cada vez mais fechados, mais relaxados. Pode ficar tranquila que ao final eu te trago de volta da meditação e eu te aviso quando for para abrir os olhos. Você agora relaxa tranquilamente. Então você respira fundo
Uma luz branca vai subindo para o topo da sua cabeça, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem nesse momento para viver em perfeita harmonia e integração, para te auxiliar no entendimento de tudo que foi tratado aqui hoje, te auxiliar a fazer um resgate também da sua autorrealização. E você vai sentindo o seu corpo relaxando e se concentrando 10 vezes mais no som da minha voz e nessa meditação. Você vai sentindo o seu corpo relaxando e se concentrando 10 vezes mais no som da minha voz e nessa meditação. Então você agora mentalmente vai visualizando essa luz descendo do topo da sua cabeça em movimentos circulares, por todo o seu corpo, expandindo além do seu corpo, vai fazendo uma higienização no seu corpo e vai descendo até a sola dos seus pés. Nesse momento a sua mente consciente vai te trazendo imagens, sons, percepções e sensações, como se você estivesse visualizando agora raízes de luz que vão descendo da sola dos seus pés, vão atravessando o solo e essas raízes vão atravessando o solo até o centro da Terra. E elas vão chegando até o centro da Terra, vão se conectando com o diamante de luz do centro da Terra e vão recebendo todo o fluido cósmico vital, que vai subindo, essa energia de vida, vida em abundância, vai subindo pelas raízes, vai subindo pela sola dos seus pés e sendo distribuído por todos os canais do seu sistema nervoso, todos os canais do seu sistema linfático, todos os canais do seu sistema circulatório, todos os canais do seu sistema respiratório, todos os canais do seu sistema muscular, todos os canais do seu sistema endócrino vão se purificando. Essa luz vai subindo dos seus pés, sua canela, joelhos, coxas, quadris, abdômen, estômago, tronco, pegando suas costelas, coração, pulmões, vai subindo pelo seu pescoço, sua cabeça, irradiando também para as laterais, para os seus braços. Você se torna a pura luz de Deus agora. Vai subindo pelo topo da sua cabeça, uma luz branca, e o seu coração vai brilhando, expandindo, brilhando, expandindo, brilhando, expandindo. E você começa a ficar grande agora, como se você fosse uma grande bola de energia e de luz. E você vai crescendo, ficando 20 vezes maior do que seu ambiente, 50, 100 vezes maior. Você fica maior do que o seu bairro, maior do que a sua cidade, maior do que todo o planeta Terra. Você vai crescendo, passando por luzes claras, escuras, luzes multicoloridas. Vai crescendo no espaço como se você estivesse vendo uma noite estrelada. E a Via Láctea pequenininha lá embaixo. E você vai subindo. Subindo para um plano de luz superior. O plano de luz de Deus Pai Todo-Poderoso. A causa infinita de todas as coisas. A inteligência suprema. E você vai recebendo essa energia de puro amor de Deus no seu coronário, na sua pineal. Essa luz vai descendo, irradiando por todo o seu corpo. Vai te envolvendo como se fosse uma capa, restaurando, rejuvenescendo, revigorando todas as células do seu corpo, todo o seu sistema ósseo. Todos os seus ossos vão recebendo essa energia de Deus, vão se fortalecendo, se restaurando, todos os tecidos do seu corpo, as camadas da derme, da epiderme, vão restaurando todos os poros, todos os gânglios, e aos poucos o seu corpo vai se acalmando. Você respira fundo e vai imaginando células inflamadas desinflamando, órgãos irritados como o seu fígado. O fígado irritado vai relaxando. Vai percebendo que o seu corpo, o seu intestino relaxa. Você respira fundo e solta. E relaxa. Todo o seu corpo relaxando. Vai recebendo todos os processos bioquímicos. Lá em cima, a sua pineal, lá no front, na sua fronte, a sua hipófise, na sua garganta, a sua tireoide, no seu peito, o seu timo. Lá embaixo, em cima dos seus rins, as suas suprarrenais.
vão recebendo essa luz. E você agora vai concentrar toda a sua energia no centro do seu peito. Você concentra agora toda a sua energia no centro do seu peito. E você vai mentalmente acessando, como se você criasse um vórtice de luz no centro do seu peito. E você vai mentalmente acessando esse vórtice de luz com seus mentores. Você vai acessando e vai acessando o jardim da sua alma. Como se você estivesse atravessando um túnel de luz. Você atravessa esse túnel de luz. E você vai acessando o jardim da sua alma. Você começa a caminhar. E à medida que você caminha, você vai sentindo uma alegria e uma disposição física, mental e emocional. Você olha em volta e vai sentindo uma alegria e uma disposição física, mental e emocional. Quando você olha em volta no jardim da sua alma, você vai vendo todas as suas dores e sofrimentos num cantinho, numa urna, a urna das suas dores e sofrimentos. Perceba que é uma urna que ela fechada, ela até escorre umas lágrimas de tanto choro que você já chorou. Você vai até essa urna com toda a sua alegria, com todo o seu bem-estar. Você vai pegar essa urna na sua mão. E você vai agora visualizar um grande ser de luz à sua frente, o Mestre Jesus. Você vai visualizar agora o Mestre Jesus à sua frente e você vai pegar essa urna. O Mestre Jesus, ele sorri para você, ele abre, estende as mãos e você vai entregar essa urna para ele. E você vai entregar essa urna para ele. E você vai dizer para o Mestre Jesus: eu deixo ir. Eu deixo ir todas as dores, sofrimentos e angústias. Eu deixo ir todas as dores, sofrimentos e angústias. Eu deixo ir todas as dores, todas as minhas dores, sofrimentos e angústias. E o Mestre Jesus retira essa urna, ele eleva essa urna ela vai sendo elevada, dissolvida em pura luz de Deus. E ele olha para você e ele segura na sua mão. E ele caminha com você pelo jardim da sua alma. E ele vai te mostrar uma outra urna, que é a urna do seu poder pessoal. É um grande baú, na verdade. Muito maior do que aquela urna que você tinha das dores e sofrimentos. Você começa a perceber agora que o tamanho do seu poder e da sua capacidade de realização é muito maior do que toda e qualquer dor e sofrimento que você possa ter passado na sua vida. Você percebe imediatamente que todo o seu poder e capacidade de realização são muito maiores do que todo e qualquer dor e sofrimento que você possa ter passado na sua vida. E você agora começa a abrir esse baú do seu poder pessoal. Você vai vendo que tem uma armadura cheia de pó lá dentro. Você vai vendo que tem algumas roupas, que tem alguns objetos. Você vai mexendo bem e você vai ver um lindo diamante de luz. É esse diamante que você vai resgatar agora, desse baú. Deixa a armadura guardada, deixa os outros objetos guardados. Você vai resgatar o diamante. Vasculha nesse baú. Você vai pegar esse diamante. Ele é bem grande assim. Você segura ele com as duas mãos. E ele ocupa as duas mãos. Se você estiver vendo ele menor, você aumenta ele. E você vai trazer esse poder pessoal para o seu coração. E agora você vai integrar o seu poder pessoal no seu coração. É leve, tranquilo e permitido que você vivencie o seu poder pessoal.
E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para que você possa cada vez mais vivenciar o seu poder pessoal. Você gosta de vivenciar o seu poder pessoal? E você vivencia o seu poder pessoal da maneira mais fácil e leve em todas as situações da sua vida. Nas situações profissionais, nos seus relacionamentos, você com você. E a partir de hoje, sempre que você deitar a cabeça no travesseiro para dormir, o seu poder pessoal e o seu valor pessoal da sua alma vão se fortalecer e expandir e se manifestar através de você. A partir de hoje, sempre que você deitar a cabeça no travesseiro para dormir, o seu poder pessoal, o seu valor pessoal vão se fortalecer e vão se manifestar e expandir através de você. E você começa a perceber que esse poder pessoal se torna quem você é. E você vai caminhando pelo jardim da sua alma, e você vai percebendo que você vai caminhando com mais firmeza, com mais desenvoltura. Você começa a perceber que quanto mais você caminha com esse poder pessoal, você começa a plantar novas sementes de luz, novas sementes de luz, novas sementes de luz. E quanto mais você vai plantando, um tubo de luz branca vem dos céus e vai te trazendo a consciência divina, vai te trazendo a capacidade de canalizar novos feitos, novos acontecimentos, novas descobertas, novas realizações. E você vai percebendo que você vai expandindo cada vez mais e você vai se modificando, vai percebendo até a sua constituição física vai se modificando. Você vai ficando mais forte, mais alinhado, mais firme na sua caminhada, com mais leveza ao mesmo tempo, e você segue caminhando com todo esse poder pessoal. E você começa a perceber que todas as construções do jardim da sua alma vão crescendo felizes. Você vai vendo uma natureza crescendo bonita, flores se abrindo coloridas, você vai vendo frutos perfumados, gigantes, árvores grandes, frondosas, verdinhas, uma cor, um cheiro gostoso de vida, aquele cheiro gostoso de prana, respirando fundo, e você vai recebendo toda essa vida, e quanto mais você vivencia isso, mais você cresce, mais cresce o seu poder pessoal, e você segue caminhando, e agora você começa a caminhar na sua ponte ao futuro. Você vai caminhar pela sua ponte ao futuro, vai expandindo a sua ponte, vai trazendo segurança para a sua ponte, vai trazendo novas pessoas, novas ideias, novos insights, novos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Enquanto você caminha, o seu poder pessoal vai te dando resiliência, vai te dando persistência. E mesmo quando vem temporais, mesmo quando vem nuvens querendo te desviar, você vai seguindo com plena convicção, com o seu poder pessoal fortalecido. E você agora vai encontrar com a sua autorrealização, que é uma versão de você. Você agora vai ver na sua frente, você vai abrir uma porta, e quando você abrir essa porta, você vai ter um espelho, aonde você vai ver você após a sua autorrealização. A melhor e mais elevada versão do seu ser. Então você vai abrindo essa porta, abre essa porta e vai vendo o espelho. Olha nos seus olhos, respirando fundo, com pleno controle do seu corpo. Eu tô aqui com você. Olha nos seus olhos. E você vai vendo. Agora a maçã do seu rosto. Vai olhando o seu tônus vital, a sua saúde. Vai observando como está a sua saúde com a sua autorrealização. Vai observando o seu cabelo. Vai observando os seus dentes, suas orelhas, seu pescoço. Vai observando todo o seu corpo, seus braços. Qual é a roupa que você está usando? A roupa que você está usando. O que ela diz sobre
você. Você já se viu usando essa roupa em alguma outra meditação? Vá percebendo, essa roupa você colocou lá para quê? Para um momento de lazer, para um momento de trabalho, para estar com você, para um passeio, como é que foi? Agora você vai expandindo essa imagem atrás desse espelho. Qual é o cenário de vida da sua versão autorrealizada? Você vai agora entrar nesse espelho, você vai atravessar, na verdade, esse espelho. E quando você atravessa esse espelho, você vai materializar todas as frequências dessa versão da autorrealização em todas as células do seu corpo. Então vamos lá, você respira fundo, vai juntando cérebro com cérebro, todas as frequências cerebrais do seu ser com a autorrealização, conectando pineal com pineal, hipófise com hipófise, vai conectando o seu lobo frontal, todo o seu encéfalo, vai conectando seus olhos, olha os nervos ópticos, ouvido, todos os labirintos auditivos, todos os nervos ligados ao ouvido. Vai descendo para o seu pescoço, conectando o peito com peito, braço com braço, vai conectando todo o seu corpo. Coração com coração, fígado com fígado, vai conectando intestino com intestino, vai conectando todo o seu corpo. Vai conectando quadril com quadril. Perceba que todo o seu esqueleto, a sua estrutura emocional fortalecida, brilhando agora. O esqueleto, que a estrutura emocional vai brilhando agora. Os seus pés vão brilhando agora. E você vai integrando o seu novo ser. Vai integrando o seu novo ser. E agora você vai atravessando esse espelho e você vai indo para o cenário de vida. Qual é o cenário de vida da sua autorrealização? Perceba que o cenário de vida não precisa ser só uma imagem, um som, uma palavra, uma cor. Pode também. Ele pode ser um cenário como se fosse uma maquete que tem diversos campos da sua vida. Você vai olhando agora, vai vendo a sua vida, seus relacionamentos, vai vendo a sua carreira, vai vendo toda a sua vida. Vai percebendo o que mudou quando você tem uma autorrealização. Vai percebendo. E você vai pegar um caderninho aí. Você vai pegar esse caderninho onde você anotou tudo o que você fez para chegar até aí. Vá observando um caderninho à sua frente. Você vai pegar esse caderninho e você vai colocar esse caderninho no seu coração. Você vai pegar esse caderninho, trazer para o seu peito em forma de pura luz. E ele vai irradiando no seu coração. E você vai expandindo todos os ensinamentos desse caderninho. E a partir de hoje, essas informações estão subindo para sua mente inconsciente, para sua mente consciente. E elas vão se unir para a partir de hoje te passar todos os ensinamentos de como chegar na melhor e mais elevada versão da sua autorrealização. Todos os dias, a todo momento, se movimentam pessoas e situações para que você chegue na melhor e mais elevada versão da sua autorrealização. Então você vem voltando com todo esse novo conhecimento, essa nova frequência que já faz parte de você. E sempre, todas as vezes que você for tomar banho e sentir a água do chuveiro caindo sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, essas novas frequências de autorrealização você fortalecer cada vez mais em você. Então você vem retornando ao momento presente com a certeza de que sempre, todas as vezes que você for tomar banho e sentir a água do chuveiro caindo sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, essas novas frequências de autorrealização vão se fortalecendo, vão se consolidando e se tornando parte natural de você. Você vem retornando, eu vou contar até 3. Somente no 3 você abre os olhos. 1. Vá se imaginando, tomando um banho de luz que vai consolidando todas essas novas frequências em você. Todos os seus olhos,
Os seus olhos se tornam pura luz, seus ouvidos se tornam pura luz, todo o seu corpo se torna pura luz. E 2. Vá movimentando suas pernas, seus pés com uma vontade grande de realização, de mudança, de começar a buscar novos caminhos, novas possibilidades, melhores, mais elevadas, mais fáceis. Você começa a acreditar que é possível ser mais feliz, mais rica e mais realizada, com menos esforço, com menos trabalho, com menos dor e sofrimento. Então você começa a desenvolver uma nova visão de vida. E 3, vai mexendo todo o seu corpo e abrindo seus olhos para viver uma nova vida. Como é que vocês estão, meus amores? Me contem, me contem, me contem. Quem ficou aí até o final, como é que foi para vocês? A meditação. Gostaram, gente? Gostaram da meditação? Me contem, me contem, me contem. Como é que foi? Eu vou fazer uma leitura do dia de hoje, aqui do nosso livrinho amigo, Abrindo Portas Interiores. Hoje é dia 11 de junho. 11 de junho. Vamos lá. Muito bom, né? A Denise gostou. Delicinha, né, gente? Agora vamos torcer para que isso tudo vá ancorando na gente nos próximos dias. Olha lá. Dia 11 de junho, abrindo portas interiores. É na quietude que tudo se aclara. É na quietude que tudo se torna paz e você pode me encontrar. Eu estou sempre aqui, mas você permanecerá cego para este fato extraordinário, até que consiga aquietar-se e me buscar no silêncio. E isso você pode fazer a qualquer hora. Quanto mais você praticar, mais natural isso se tornará, até chegar o momento em que será tão natural quanto respirar. E é verdade, é isso mesmo. A nossa conexão com Deus, gente, a gente tem que praticar. Por que eu venho fazendo a caixinha dos mentores? Porque, além de, claro, ser uma maneira de eu mandar mensagens para as pessoas, ajudar e tudo, eu estou trabalhando o meu dom de conexão com os meus mentores. A cada mensagem que eu recebo, eu estou refinando cada vez mais as minhas habilidades. Então, pense nisso. Como que você pode fortalecer e estreitar o seu relacionamento com Deus, tá? Olha o que ele fala aqui. Quanto mais você praticar, mais natural se tornará, até chegar o momento que será tão natural quanto respirar. Você não precisa largar tudo depressa para ficar só e poder me encontrar. Você será capaz de me encontrar a todo momento e em tudo que fizer. Traz a presença de Deus para sua vida. Às vezes, gente, eu vou falar, tá? Às vezes até uma oração meio mecânica, mas você já começa a entrar num fluxo, sabe? Acordar ou quando você lembrar que tá fazendo uma refeição, abençoar aquela refeição. Em qualquer momento do dia, lembrou, tá no banheiro, lembrou, se coloca perante Deus, fala: Deus, muito obrigada, eu te agradeço pelas coisas que eu tenho e não valorizo, pelo que eu sou e não valorizo, porque às vezes a gente esquece, né? Eu vou agradecer o quê? Escreve aí 5 motivos de gratidão. Gente, mas eu vou ter 50 motivos de gratidão, mas eu vou ter 50? Com certeza vai ter, né? Só que a gente esquece. Então, consagra. Fala: Deus, eu consagro o meu dia a você, como se você estivesse batendo um papo, sabe? Bate esse papo com Deus. E aí você vai ter momentos mais íntimos, momentos que vão ser um pouco aparentemente mais mecânicos, mas não importa. Ele vai se preocupar com o que tá aqui, ó. Ele não tá nem aí para a quantidade de palavras ou para a beleza que você coloca no que você fala. Ele vai se preocupar com o que tá aqui, ó. E também com o que tá aqui, tá? Então, se você tiver com boas intenções realmente de construir esse relacionamento, não todo dia, mas muitas vezes eu sento para fazer uma refeição, não tenho o hábito de fazer todo dia, mas muito frequentemente assim eu sento, aí eu me lembro de fazer uma oração gostosa, agradeço pela refeição, agradeço por todas tudo de bom que Deus tem colocado na minha vida, na vida da minha família, agradeço por conseguir ter força para superar os desafios. Porque a gente fala assim: é difícil, é duro, é complicado. Mas a gente tem a força, a nossa aliada, percebe? E a gente nem percebe, porque a tempestade passa e a gente fica. Olha para trás na sua vida, quantas tempestades você já não passou. Então lembra disso, a tempestade vai passar e você vai ficar. E quem é que você vai ser
depois que essa tempestade se for. Por isso que a gente tem que estar a todo momento assim, é como, sabe muito aqui, às vezes tá nadando, quase afogando, e você põe o nariz para fora da água e toma o ar e ó, segue nadando, entendeu? Olha lá, não importa a confusão, o caos ao seu redor, ou qualquer que seja o barulho exterior. Você pode mergulhar no silêncio e paz interiores para me encontrar. Quando você tiver me encontrado, a luz da verdade brilhará sobre todas as situações, pois onde eu estou não há escuridão, não há problemas, só há paz. E aí tem tudo a ver com o que a gente falou sobre a nossa evolução do cérebro, sobre a necessidade da encarnação e sobre essa mensagem aqui, que é a vida é justamente isso, é um caminho de encontro com Deus. Todo o propósito da existência é o caminho de encontro com Deus. Então, que Deus nos ilumine, nos dê força, nos dê discernimento para a gente poder fazer as escolhas adequadas e que Ele possa hoje, especialmente por motivo do que a gente estudou aqui, trazer acender uma chama dentro de nós, para que nós possamos nos colocar como vasos de Deus e como obreiros de Deus. E não somente isso, para que a gente carregue dentro de nós uma frequência para que todas as pessoas que a gente conviver, todas as pessoas que a gente passar, se comunicar, todas elas sejam inundadas também sabe, vem muito aqui para mim, da presença do Espírito Santo nas suas almas, para que mais e mais, que seja um vírus do Espírito Santo, o contágio do Espírito Santo, tá decretado aqui agora, sabe? Que a gente possa ser esse instrumento de Deus, que mais pessoas possam ser esse instrumento de Deus, que a gente possa levar as frequências humildemente, que a gente se coloque como vaso, que Deus nos use para que nós possamos ser instrumentos para levar a presença do Espírito Santo onde nós formos, para levar a presença do Espírito Santo para o nosso lar, para as pessoas com quem a gente conversar, até para as nossas dores, para as nossas dúvidas, medos, inseguranças, preocupações, que o Espírito Santo inunde todas as nossas dores e traga para nós uma linda flor branca de pura paz no nosso coração. Graças a Deus, gente. Amo vocês. Que vocês tenham um maravilhoso dia. Obrigada por quem está aqui comigo ao vivo. Obrigada por quem vai assistir gravado. Lembra de deixar o seu comentário. Estou contando com a presença de vocês nos próximos. A gente vai estudar aí as leis morais e o cérebro. Vou ver se eu trago alguma comparação também com a pirâmide do Maslow, que é bem interessante. E tem mais, sexta-feira tem mais, tem nossa live de mentalidade e performance, a gente provavelmente vai falar sobre motivação, eu vou ver o que vai vir aí. E vamos em frente, gente, um beijo grande, amo vocês e tchau. Quem chegou hoje e fez a primeira vez a meditação, depois me conta como é que foi, manda mensagem no direct, tá bom? Um beijo.